aqui a programação da nossa emissora. Então, nosso muito obrigado à irmã Terezinha por sua sintonia, obrigado por sua participação. Ela que está sempre aqui, mandando um alô especial para todos os nossos ouvintes, tá? Quero abraçar ainda. Leomar quer trazer mais uma canção dentro do nosso programa, tá certo? E eu quero essa canção especial, eu quero oferecer a todos os irmãos ligados conosco, tá certo? A toda a família assembleiana, a família bacabalense que está na nossa sintonia, como é o caso do irmão Valber, tá certo? E do Valber Filho, que estão sintonizados conosco, bem aqui pertinho de nós, na rua Oswaldo Cruz, tá certo? Eles que são pais da nossa querida irmã Lavínia, tá certo? Irmã Maria, irmão Valber Filho e toda a família, os demais, que eu não lembro aqui o nome, mas que com certeza estão ligadinho conosco na nossa programação, tá? E um abraço especial a todos esses irmãos que estão aí na nossa sintonia, tá? Quero abraçar também a irmã Domingas, ali no Setúbal, acompanhando a nossa programação, tá? Muito obrigado, irmã Dominga, por estar na nossa sintonia, tá certo? Obrigado aos meus irmãos também, ali da congregação Fonte de Água Viva, tá certo? Que estão acompanhando a nossa programação. Então, nosso muito obrigado, tá certo? Por sua audiência, obrigado por você estar participando conosco aqui dentro do nosso programa, tá? Esse programa que já disse agora há pouco, ele vai ao ar todas as segundas-feiras para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, tá certo? O irmão Leomar já está preparando ali uma canção especial que para tocar para você, tá certo? E eu quero oferecer para toda essa turma boa que estão na nossa companhia, tá bom? Ouça mais essa belíssima música aqui dentro da nossa programação. Glória a Deus. Muito bem, meu amado irmão, estamos de volta com o nosso programa Saudosa Lembrança, nessa manhã de segunda-feira, finalizando o círculo de mensagens sobre família. Nós que vimos numa série de mensagens sobre a nossa declaração de fé, mas em comemoração ao mês da família, essa que é uma agenda da CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão. Todas as Assembleias de Deus filiadas ou convenhadas com a CEADEMA, nesse mês de maio, celebraram o mês da família. Então, nós demos uma parada na nossa reflexão sobre as nossas doutrinas fundamentais, a nossa fé, que é a nossa declaração de fé, para acompanhar os nossos devocional sobre família, tá bom? Então, vamos, a partir da próxima segunda-feira, voltar com as nossas reflexões sobre a nossa declaração de fé. Nessa oportunidade, ainda quero abraçar toda a equipe do programa do Círculo de Oração ao Vale de Hermon, a irmã Ézina, que está sendo a âncora desse programa, e a irmã Márcia Nelly, tá bom? Então, um abraço a todas a equipe aí, tá? Um abraço à irmã Ézina, um abraço à irmã Nelly, Márcia Nelly, que fazem o programa da Rede de Oração ao Vale de Hermon aqui nas sextas-feiras, tá bom? Por sinal, um belíssimo programa. Meus irmãos, queremos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, que está em Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9, que nos diz assim a palavra do Senhor nesta oportunidade. Evangelho de Marcos, capítulo 6, né? Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6 ao versículo 9, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Verso 10. E em casa tornaram-se os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adulterar com ela. E se a mulher deixar o marido e casar com o outro, adulterar também.
Meus irmãos, com esse texto bíblico que nós lemos, né, de Marcos 10, capítulo 6 ao versículo 9, fala da união, fala do mandamento da instituição do casamento. Que na realidade é uma repetição lá do Gênesis 2, 27 e 28, se não me falha a memória, tá? Nós sabemos que o casamento, irmão, é uma instituição divina, tá? Uma instituição criada pelo próprio Deus de maneira maravilhosa, para que o seu projeto de estabelecer a raça humana aqui na Terra fosse perpetuada. Para isso, ele criou a família, com esse propósito. Primeiro, de que a família fosse a agência multiplicadora dos seres humanos na Terra. Segundo, que o homem, ao unir-se uma mulher, se complementem de corpo, alma e espírito e sejam felizes, né? E, sem sombra de dúvida, o texto que nós lemos, ele apresenta essa instituição, não é? Ele apresenta essa instituição numa sequência das palavras que nós podemos dizer, podem ser aplicadas em quatro, digamos assim, quatro características comparadas às operações matemáticas. E nós poderíamos dar, se você dar uma reflexão, um tema a essa mensagem, nós diríamos a matemática do casamento. Então, vamos daqui dentro de poucos minutos apresentar essas operações da matemática. Embora pareça simples, né, demais, mas é algo exatamente e realmente simplificar, né, e entender a importância dessa união, desse mistério, porque o casamento é um mistério, né? É um milagre, digamos assim, de Deus. Só Deus pode fazer isso, tocar no coração de um homem, de uma mulher, que se juntem e que formem uma família e que vivam felizes para sempre. E a primeira, trazendo isso para uma linguagem matemática, nós veremos aqui, a primeira operação matemática que acontece no casamento é a subtração. Deixará, né? No casamento acontece a subtração primeiro quando o casal deixa sua vida de solteiro para viver junto um ao outro, né? Também subtrai não só as suas vidas, mas subtrai os seus comportamentos infantis, que restaram da vida dependente dos pais, né? O homem quando casa, a mulher quando casa, ela precisa cortar esse vínculo definitivamente com os pais, porque ainda, infelizmente ou felizmente, os pais, quando ainda estamos na casa dos nossos pais, embora nós cresçamos, embora sejamos adultos, mas a tendência natural dos nossos pais ainda vermos-nos como infantis, né? Como pessoas, como os filhos que nunca cresceram, apesar de já termos alcançado a idade adulta, mas a tendência natural dos nossos pais é ver nós como pessoas ainda infantis, como crianças, que ainda precisa de cuidado, como criança, que ainda precisa muitas vezes, e alguns pais muitas vezes se mimam essas crianças. E é importante dizer isso, que quando você casa, você deixa esses comportamentos infantis, porque você vai unir-se a uma outra pessoa e formar uma família. Então é hora de você deixar os laços, alguns laços que poderão prejudicar a sua união, a sua nova família. Com isso, eu estou dizendo que muitos pregam e dizem que tem que romper drasticamente. Não, não tem que romper drasticamente, mas tem, com certeza, de subtrair algumas coisinhas que vão prejudicar o seu casamento. Deixe para lá, você agora é uma pessoa adulta, você agora vai assumir a função de uma nova postura diante de um novo relacionamento que vai imprimir a você responsabilidade, né? E deixar as coisas de infantis, as coisas de criança de lado e assumir essa nova função. Porque ao casar-se, é preciso, irmão, também subtrair, além dos comportamentos infantis, que eu acabei de dizer agora, subtrair também gostos, vontades que possam prejudicar o nosso relacionamento. É por isso que muitas vezes alguns casamentos no início não funcionam, e se não tiver cuidado chega até a separação, é porque muitos não estão dispostos, né? Muitos não casam com sentimentos egoístas de que casaram para ser feliz. Não, a matemática do casamento não é assim.
Quem casa com o intuito de viver e viver bem com a sua família, casa pensando em fazer o outro feliz. E em contrapartida, esse outro vai receber essa felicidade e vai devolver também na mesma medida. E aí ambos se completam. Então é preciso, irmãos, entender isso. Isso não significa também, quando eu digo que devemos abrir mão de algumas coisas, como já disse aqui em programas anteriores, não significa dizer que eu tenho que me anular em prol do outro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que temos que abrir mão de algumas coisas que possam prejudicar o nosso relacionamento, não é? E quando o casal, amado, tem a humildade para subtrair o que não será útil em seu relacionamento, eles se fazem muito felizes sem sentir falta do que deixou para trás, né? Quando o casal tem a humildade de abrir mão daquilo para fazer um outro feliz, ou para subtrair, para fazer o outro feliz, né? Eles vão ver que isso vai aperfeiçoar o seu relacionamento. Por isso é importante isso, é importante a subtração, né? Porque para viver bem em conjunto, é preciso, irmão, não querer apenas ganhar. Muitas vezes você tem que abrir mão, e abrindo mão de algumas coisas você perde, né? Mas o perder, muitas vezes, esse perder que aos olhos humano pode ser para você, mas eu gosto tanto disso, eu agora casei, não vou poder fazer mais isso, mas em contrapartida, meu amado, você vai ter outras coisas que vão preencher esse que você possa pensar que foi perda e que na realidade se tornarão ganho, tá? Então a primeira operação matemática num casamento, para que ele funcione, para que ele dê certo, é a subtração. Subtrair o quê, pastor Ribamar? Subtrair o meu comportamento infantil, que agora eu vivia na casa do meu pai, agora não vivo mais, agora eu sou uma pessoa adulta. Deixará o pai e a mãe, é bem claro isso, tá certo? Qualquer sombra de dúvida, esse deixar aqui não quer dizer que agora você tem que abandonar, como já dissemos, mas tem que equilibrar, tá certo? Agora você é uma nova, vai formar a sua família e por isso vai precisar de dependência. E o tempo não dá, é curto, não dá para entrar nos pormenores. Vamos aqui pular algumas partes desse comentário, dessa subtração do deixará o pai e a mãe e unir-se-á, tá certo? Então precisamos fazer isso, para que o seu casamento funcione, você precisa usar essa subtração, deixar, abrir mão de algumas coisas que você julgue ser necessário, mas que no seu casamento vai prejudicá-la, tá bom? E a segunda subtração de uma união de um homem e de uma mulher, que nós podemos ver no casamento, é a subtração chamada adição, ou seja, unir-se-á, né? Adição, vamos somar agora, tá certo? Vamos somar, porque quando você se casa, a pessoa se torna uma só com o seu cônjuge. Quando eu me caso, eu me tornei uma só pessoa com a minha esposa. Portanto, agora não sou mais eu não tenho que agir, que pensar como se eu fosse uma pessoa solteira. Não, eu tenho que agir pensar como uma pessoa que agora está ligada, né? Está nos laços matrimonial com a minha esposa, tá certo? Então a pessoa, quando se casa, ela passa a somar, né? A somar com o meu cônjuge, a somar, tá certo? Com o seu cônjuge, porque cada um deixa a sua individualidade para compartilhar juntos, né? E abandonar a sua privacidade em favor da intimidade conjugal. Meus amados, os sonhos, né, os planos, os projetos e tudo mais que possam somar um com o outro. Porque agora não estão mais sozinhos, e sim juntos. E podem fazer muito mais, porque o melhor é serem dois do que um. Assim diz Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, quando o casal, né, soma um ao outro, irmão, unidos em forças para construir sua relação, sempre são maiores do que tudo que possam enfrentar, né? Eles sendo maiores, eles enfrentam a dificuldade com facilidade. Assim não há o que temer, porque nunca se sentem sozinhos e podem confiar mutuamente. Ô, irmão, é interessante ressaltar isso aqui. A confiança mutuamente, né,
relacionamento é fundamental, a confiança no seu cônjuge, saber que o marido não está sozinho, saber que a esposa não está sozinha e que eles podem contar um com o outro, que eles podem acrescentar um com o outro, tá certo? Então a adição precisa acontecer no casamento, dos sonhos, dos planos, de sempre ser compartilhado. Há homens que muitas vezes, ainda com esse intento, não diria masculino, não masculino não, machista, como é essa palavra que eu não queria usar, mas estou usando aqui, que é o do movimento aí, que o homem é machista, muitas vezes, não diria machista, mas muitas vezes o homem deixa de compartilhar algum plano com as mulheres, com a sua esposa, e esquece que agora são um só corpo, e que uma decisão errada que ele tomar, ou que ela tomar, vai prejudicar não somente ele, mas prejudicar os dois. E as mulheres, muitas vezes, irmãos, elas têm conselhos sábios, sabia? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E muitas vezes a mulher, o homem, por deixar de ouvir a mulher, muitas vezes ele se mete em muitas enrascadas. E se tivesse ouvido a mulher, aí vem aquela famosa frase que os homens não gostam de ouvir quando eles tomam as decisões sozinhos, que não compartilham com as suas esposas, e que a mulher vem dizer: olha, bem que eu te disse, bem que eu te avisei, né? Nós homens geralmente não gostamos de ouvir isso, né? Mas por quê? Porque não demos ouvido muitas vezes a orientação que a mulher deu, né? Com isso, estou dizendo que a mulher agora tem que tomar todas as decisões da casa. Não, as decisões têm que ser compartilhadas com a esposa, porque você agora não é mais um, sobretudo, principalmente em relação a negócios, né? Em relação a projetos de longa de duração, tá certo? É interessante que o homem compartilhe com a sua esposa e que ela fique sabendo. Há casos, irmãos, isso é lastimável, mas infelizmente acontece. Há casos que quando o homem falece, quando o homem morre, a mulher não sabe nada da vida dele, não sabe nada dos seus negócios, não sabe quanto ele tem na poupança, quanto ele tem guardado no banco, não sabe quantas propriedades ele tem, não sabe quantos dinheiro ele tem emprestado para A, para B, para C e para D, não sabem, porque não compartilham. Isso é um erro, meu irmão, isso é um erro muito grande, e a mulher fica perdida sem saber. Eu não sei, meu marido nunca me dizia nada, não me falava nada, não sei do que ele tem, não sei do patrimônio que ele tem, que não é dele, é nosso, né? O homem quando casa, eu disse ontem, ali pregando na Avenida Mearina, nas Boas Novas, o homem quando casa, a mulher quando casa, agora não é mais o meu, é o nosso, né? É o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso sonho, é o nosso projeto, é as nossas realizações, né? E é importante que isso seja firmado no casamento. Para que o casamento funcione e dê certo a contento, é necessário que isto aconteça, que esta adição aconteça, né? Que esse compartilhamento aconteça, né? Como eu disse aqui, é lastimável isso, mas ainda hoje acontece. Muitos homens muitas vezes não compartilham, não dizem às suas esposas, né, o que vai fazer ou deixar de fazer, não diz os seus projetos. É importante que isso aconteça, portanto, a adição no casamento, né? E a segunda a operação matemática que pode ocorrer e que deve ocorrer no casamento é a multiplicação. No texto nós lemos agora, como diz, não serão os dois mais uma só carne. Ou seja, então agora multiplicou, são dois em um, né? No casamento, amados, quando casamos, tudo é multiplicado, né? Desde a cama, que agora é a cama de solteiro, agora é o dobro, maior, porque agora é a cama para caber a família, né? Para caber os dois. Então agora não é mais a cama de solteiro, agora é a cama de casal. Então a multiplicação acontece por aí. A primeira multiplicação acontece por aí, né? Porque a família vai crescendo, e aí a multiplicação não para, vai crescendo, tá certo? Consideravelmente, recebendo mais irmãos, recebendo os parentes, que é importante dizer que o cara quando casa não casa só com a mulher, casa é interessante também para que um casamento dê certo, é interessante você pensar nisso, casar também com a família, né? Com a família dos cônjuges que vem junto no pacote, não se esqueça disso, não é, Léo Mazan? Quando casa, vem junto os parentes. Ah, mulher, casou, larga tua mãe de mão. Não, que negócio é esse? É a mãe dela. É a mãe dela, não pode largar. Ah, mulher, tu casou, agora larga teu pai de mão. Não, é o pai dela. Ah, homem, tu casou, agora larga tua mãe. Não, é a mãe dele, irmão. E tem, por mais que queiram,
Tem um cara, um cidadão na internet aí que ele faz uns videozinhos segundo eles, não posso dizer aqui de motivacional, mas eu não gosto nem de ouvir o vídeo dele, porque ele diz coisas que, assim, eu não concordo nem um pingo com ele. Ele diz que não deve nenhum favor para a mãe dele, que ele não tem nenhuma dependência da mãe dele, ou do pai dele, ou da família dele. Não, isso não acontece isso, irmão. A família é a família. Você não escolhe a família que você vai nascer. Isso você não escolhe. Mas você escolhe a família que você vai construir. E uma vez você escolhe a família que você vai nascer, também você não pode abandoná-lo, deixá-lo, não. Você não pode também misturar, né? Há homens que casam que a comida da esposa dele não presta. A melhor comida é a comida da mãe dele. E que ele muitas vezes deixa de almoçar com a sua esposa, com a família, e vai almoçar com a mãe, porque a comida melhor é a comida da mãe dele. Não, filho, tu casou, agora a comida boa é da tua esposa, salgada ou sem sal, insossa ou não insossa, a comida boa é da tua esposa, tá certo? Meu amigo Osaías faz isso, é? Irmã Maria, um abraço, mãe do meu amigo Osaías Alves. Então é isso, irmão. Não, senhor, agora a comida boa, meu irmão, é a comida que a tua esposa faz. E acabou. Esquece esse negócio de dizer que a comida melhor é a da mamãe, que a comida melhor é da casa da mamãe e vice-versa, né? Então, isso precisa acontecer num casamento para que tudo vá bem, para que tudo se dê bem, tá? E correndo com o tempo aqui, eu quero dizer que a quarta adição da matemática que acontece no casamento é a divisão. Tá certo? Ninguém separe o que Deus uniu. Ninguém separe, irmão. Tá? Porque o casamento foi a união de Deus. Foi Deus que uniu. E para o casamento dar certo é preciso aprender a dividir no sentido de compartilhar e deixar o egoísmo. Quando se fala em divisão, sempre pensamos em perda, mas não se deve ser assim. Um casal que está unido de corpo, alma, sabe dividir um com o outro. Dividir não significa, meu querido irmão, ferir ou cortar uma parte do que você tem, e sim compartilhar. Se o casal realmente estiver unido, certo? A divisão será boa para todos, pois qualquer número dividido por um será igual a ele mesmo, né? Será igual a ele mesmo. E ninguém sai perdendo. Um casamento que sabe somar, subtrair, multiplicar, também precisa aprender a dividir. Porque a Bíblia diz, se um reino estiver dividido entre si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3, versículo 24, tá? E esses textos servem para o casamento, porque é preciso dividirmos as emoções, dividirmos os bons sentimentos, dividirmos o companheirismo, tá? E isso precisa acontecer no casamento. Então, finalizo nessa oportunidade, querido irmão, dizendo para você que quando compreendemos essa matemática, a matemática do casamento, nós podemos ficar mais tranquilo em relação ao nosso relacionamento. Porque um sério problema é que muitos entram para o casamento sem saber o que precisa subtrair algo, pensando que vão só ter ganho. Outros não estão dispostos a somar com o seu parceiro ou multiplicar o seu compromisso e até mesmo dividir prazeres e responsabilidade, né? Converse com o seu companheiro, com a sua companheira, calcule juntos se estão ganhando ou perdendo e procure mudar a forma de se relacionar, de maneira que juntos possam receber a bênção de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão. Que Deus em Cristo te abençoe, minha querida irmã. Que Deus em Cristo abençoe o seu casamento. Finalizando essa reflexão, essa série de mensagens sobre casamento, sobre a matemática do casamento. Que essas 4 operações da matemática estejam presentes no seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a você, meu irmão e minha irmã. E quero orar nessa oportunidade pelo seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Amado Deus, eterno Senhor, obrigado, Pai querido, por esta oportunidade. Estamos aqui falando sobre casamento, finalizando essa série de mensagens sobre o mês da família. Deus, que haja casamentos felizes, que haja casamentos com cumplicidade, que haja casamentos, Senhor, vivendo o pleno amor
vivendo a plena cumplicidade de corpo, alma e espírito. Nesse momento oramos e apresentamos a cada um deles. Aqueles que precisam ser melhorados, que haja melhora, Senhor. Aqueles que precisam ser restaurados, que haja restauração. Pai, no nome de Jesus, é que nós te pedimos tudo isso, desde agora e para sempre. Amém.